O delegado Romeu Tuma Júnior chefiou a Secretaria Nacional de Justiça do governo Lula entre 2007 e 2010, quando foi afastado por supostas ligações com integrantes de uma organização criminosa. Há poucas semanas, Tuma lançou o livro Assassinato de Reputações, em que não só rebate as denúncias de que foi alvo, como faz graves acusações ao ex-presidente Lula e a autoridades federais. Entre outros temas explosivos, o livro, escrito em parceria com o jornalista Cláudio Tognoli, trata do uso de dossiês forjados para prejudicar adversários, do assassinato do prefeito Celso Daniel, das tentativas de transformar a Polícia Federal em instrumento político e das investigações que envolvem o empresário Daniel Dantas. No Roda Viva de hoje, Romeu Tuma Júnior falará das denúncias que sofreu e das acusações contidas no livro, que já teve mais de 60 mil exemplares vendidos. Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pela TV Brasil, pelas emissoras afiliadas e pelo portal UOL. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é formada por Cristine Prestes, repórter freelancer especializada na área jurídica, Eugênio Butti, professor da USP e da ESPM e colunista do Estadão e da revista Época, Fernando Galo, repórter do jornal O Estado de São Paulo, Ricardo Setti, colunista do site da revista Veja, e Mário César Carvalho, repórter especial do jornal Folha de São Paulo. Delegado, a leitura do seu livro sugere um Estado violando sistematicamente a lei, que é um pesadelo numa democracia, num Estado de Direito. De todas as inúmeras barbaridades que o senhor relata terem acontecido, me impressionou muito a conversa com o atual ministro Gilberto Carvalho, na qual ele até chora, referindo-se ao caso do assassinato do prefeito Celso Daniel, dizendo que ele confortou a família do prefeito, assegurando à família que o prefeito nunca desviou um centavo, mas que o dinheiro recolhido pelo esquema montado em Santo André era levado por ele, Gilberto Carvalho, para as mãos do então ministro José Dirceu para ajudar o partido eleitoralmente. Isso é uma coisa do tamanho de um bonde. Num país sério, isso não estaria caindo no mundo. E aqui não aconteceu nada. Ele nem processou o senhor. Quer dizer, como é que o senhor explica isso? Como é que o senhor acha? O que o senhor acha que está acontecendo? Um ministro de Estado recebe lê um tamanho de uma história dessa publicada num livro de uma pessoa que exerceu cargos no governo Lula e não acontece nada. Eu não sei explicar o sentimento dele. Eu não consigo, seria até... O senhor poderia relatar como foi? Porque muitos telespectadores não leram o livro. Muitos telespectadores não leram o livro, queria que o senhor relatasse. Claro. O senhor poderia contar como foi, então? Eu vou remontar o passado até para esclarecer definitivamente Perfeito. o que aconteceu, porque muita gente não conseguiu ainda captar, e nem mesmo a imprensa acho que conseguiu esclarecer e esmiuçar o meu caso. Eu fui vítima durante quase 2 anos de monitoramento pela Polícia Federal, por parte da Polícia Federal, e aqui quero deixar claro que tenho o maior respeito por grandes profissionais que a instituição tem, especialmente os agentes que hoje vivem aí oprimidos por uma questão de carreira, por uma questão de salarial, enfim. É um debate que a gente pode travar daqui a pouco. Vamos aos fatos, de acordo com a sua pergunta. Eu fui monitorado durante 2 anos, obviamente que eu fui convidado a servir o país, fazia aquilo que era a minha obrigação, meu dever, e devia estar ferindo interesses. A parte instrumentalizada da polícia foi colocada em jogo para me atingir, e nesse monitoramento tentava achar alguma coisa contra mim, uma amante que fosse, talvez, para me desmoralizar e, obviamente, me tirar do governo. Perfeito. Isso unia interesses e era o objetivo me tirar do governo. Muito bem, no caminho houveram escutas telefônicas de uma conversa que eu tive com um amigo, um conhecido, que era presidente de uma associação da colônia chinesa, e esse indivíduo foi preso. Ele era, para você ter uma ideia, o telespectador entender, ele era o denunciante naquela época de um esquema que vendia
de pessoas que vendiam facilidade para o ingresso de chineses no Brasil, quando nós fizemos o decreto, o presidente baixou o decreto da anistia para os estrangeiros. Ele denunciou um esquema. E a Polícia Federal, ao gravar as minhas conversas, os meus movimentos, gravou ele. Então, ele não era o investigado. Isso precisa ficar claro. A Polícia Federal nunca investigou máfia nenhuma. Nunca existiu máfia chinesa. Ele era o denunciante. Até porque quando você fala investigou a máfia chinesa, eu pergunto, cadê o inquérito? Cadê a organização mafiosa chinesa? Quem eram as tríades? Qual era essa estrutura piramidal? Quem era o chefe dessa máfia? Não, o investigado era o Tuma. Dentro de um procedimento criminal diverso, que é uma aberração, uma anomalia que não existe no Código. Polícia faz inquérito. Explica o que é, não faz as pessoas procedimento não sabem criminal o que é isso. diverso. É algo que não existe. Procedimento então, criminal diverso. É um instrumento de polícia de exceção. Porque ele é algo que parece um inquérito, mas não é inquérito, não sofre correção, é feito dentro da área de inteligência, porque é o único local no mundo que nós temos um órgão de inteligência que faz investigação com relatório de inteligência e junta de inquérito, porque na época do regime militar, ou na ditadura, os relatórios de inteligência iam para arquivo, não iam para inquérito. Sim. Hoje vai para inquérito. Então, o que o cara acha vira prova contra você. É grave isso. É muito grave. Avançando. Agora, turma, eu queria que só para acabar, para não perder o raciocínio, vamos chegar. É importante isso para chegar na resposta do 7. Então, isso tudo que aconteceu, esse indivíduo foi preso. Eu falei, ministro, vocês vão querer usar isso contra mim, eu quero depor. Fui prestar meus esclarecimentos na Polícia Federal, esse indivíduo foi preso, mas ele é o denunciante daquela máfia, daquela verdadeira máfia que vem de visto. Perfeito. Esse meu depoimento sumiu. Que barbaridade. Sumiu. Eu, na Polícia Civil de São Paulo. Se eu ouvir alguém e jogar fora o depoimento, vocês todos jornalistas vão me acusar no dia seguinte, eu vou ser preso, vou para a corredoria e vou ser expulso, vou para a rua. Muito bem. Essa investigação prosseguiu e acabou, foi arquivada. Eu não fui indiciado, não fui denunciado, porque não fui indiciado, e não fui processado. Isso ocorreu depois de 2 anos de investigação, em setembro do ano de 2009. Fui ao ministro e falei, quero sair, vou me afastar. De jeito algum. Falei, não, como de jeito algum? Eu sou secretário nacional de Justiça. Qual ministro? Ministro Tarso Genro. Vou me afastar. Eu não posso, como secretário nacional de Justiça, sofrer uma investigação dessa, o senhor não está sabendo. E ela é abusiva. Ela é abusiva. Eu vou me afastar. Não, você não vai se afastar. Vai morar dessa hora, continua no cargo. E o presidente da República sabendo o que tinha acontecido. Ah, ele sabia? Sabia, claro. Eu sou secretário nacional de Justiça. Sofri uma investigação desse tamanho. Pedi para ir embora, não deixaram. Por que não deixaram? Não tem nada contra você. Você não é problema. Não aconteceu nada, você não cometeu crime, está tudo resolvido. Tá bom. Prossigo. Quando em maio do ano de 2010, surge nas páginas de um jornal de São Paulo aquela investigação encerrada. O Tuma tem vínculo com a máfia chinesa. Não tinha inquérito de máfia, não tinha ninguém sendo investigado por questão mafiosa. Mas o Paulo Ulisses... Espera um pouquinho. Eu queria ainda chegar à conversa com o Gilberto Carvalho. Espera um pouquinho, eu estou chegando lá. Vamos deixar isso claro, Augusto, deixa eu te explicar. Perfeito. Isso é o cerne da questão. Porque todo mundo fala, o Tuma era ligado à máfia, por isso que ele está atacando o governo. Não, eu nunca fui ligado à máfia. Não há inquérito que apure máfia, nunca houve. Então precisa acabar essa história, entendeu? Não existe máfia, nunca houve. Paulo Lino não pertence à máfia. Se ele cometer algum deslize, é problema dele. Aqui não existe no Código Penal que você seja punido ou condenado por ser amigo de alguém. Nós estamos todos aqui. Neste exato momento, algum parente nosso pode estar cometendo um deslize. O senhor acha normal o secretário nacional? Não, eu vou responder ao Mate. Deixa eu só para estabelecer, Tuma. Muito bem. Turma, quando isso veio na mídia... Só para estabelecer a ordem aqui. Evidentemente, nós vamos tratar também desse assunto. Eu vou chegar na resposta. Eu peço que ela tem um foco. Se chegue à resposta, porque isso é fundamental. E aí continua a roda. Chegando à sua resposta, quando isso vem à mídia, em maio de 2010, eu recebo uma ligação do então chefe de gabinete do presidente, o Gilberto Carvalho. Turma, vem tomar um café. E lá nós conversamos. Porra, puta absurdo. Vocês nós sabemos, esquece isso, é um absurdo. Essa Polícia Federal não tem controle. Mas a polícia não tem que ter controle mesmo. O controle é de mecanismos de justiça. Ninguém tem que dar ordem na polícia. Não é isso? Muito bem. Você não esquece, tal. O presidente liga naquela hora, o presidente ligou, está te mandando apoio, esquece esse assunto, está tudo bem. 5 minutos de conversa, eu vou sair da sala e falo, depois nós vamos tomar um café.
tomar uma cerveja aqui no lago, vocês vão me contar aquela história do Celso Daniel. O que você investigou? Eu não durmo por causa daquilo. Eu não consigo dormir. Aquilo até hoje me faz mal. Sei. E eu caí, ali que eu falo que eu cometi um sincericídio. Porque eu me falo, pô, Gilberto, quem matou os caras foi teus amigos lá. Eu acho até que não queriam matar, mas foram dar um susto e mataram o cara porque perderam o controle. O senhor disse para ele? Eu disse para ele. Tá. Porque o senhor E fui embora, não marquei de tomar o chopp, não voltei para tomar o chopp e fui embora. E aí começa aquele desgaste na imprensa, a notícia no dia seguinte. Peças do inquérito foram sendo vazadas, o inquérito que eu não tinha nada, já tinha respondido aquilo, não existia nenhuma investigação que eu era alvo. Pelo contrário, tinham sido... Inclusive, o chinês foi torturado para me atacar. Mas, Tuma, acho que você não completou a conversa com o Celso Daniel. Vou responder. Nesse mês que as notícias vão se acumulando, vão vazando aquelas investigações que já estavam arquivadas, aquelas conversas truncadas, e eu falava assim, olha, peguem as minhas conversas e põem na Praça da Sé. Porque eles falavam que eu estava comprando coisa contrabandeada. Não tem jogo contrabandeado. Aparelho de jogo não existe contrabandeado. O cara vende CD, mas o aparelho não tem. Naquele mês, volto eu a ser chamado no Palácio do Planalto, depois de ter ido na comissão de ética, aquela coisa toda. Aí surge a segunda conversa. Entramos na sala, tudo resultado. Você foi falar com o ministro? Não foi falar com o ministro? Porque aí eu senti que tinha uma pressão, eu me pedi para sair. E aí quero deixar claro que também fui assim... o diferente nessa história. No governo atual, ou nesses 10 anos, quem deve pede para sair. Eu não devia. Por isso que fiz questão de ser mandado embora. Isso eu quero deixar claro. Contrariei até meu pai. Falei, estão querendo que você saia? Sai. Sai. Eu falei, não saio, porque eu conheço o jogo. Quem deve, quando é pilhado, no último das consequências, pede para sair para não esbarrar no governo. Não era o meu caso. Falei, vocês vão ter que pagar o preço e me mandar embora porque eu não devo. Então ele sabia que eu não devia. Quando aconteceu aquilo, deu falar para ele, foi só a turma que matou o cara, ali mudou as coisas dentro do governo e eu comecei a ver que, ao invés de me defender, eles começaram a minar a imprensa, vazar coisas dentro do Planalto contra mim, e a imprensa, ao invés do governo falar, não, pera um pouquinho, vocês estão vazando um negócio, nós já investigamos, turma. Não tem nada contra ele, esse assunto está encerrado. Eles começaram a falar para a Polícia Federal, instala outro inquérito. Então teve o bis em ida e tris em ida, fizeram 4 inquéritos para investigar a mesma coisa e nunca deu em nada. Eu nunca fui indiciado. Aí chega essa conversa, aonde ele provavelmente arrependido, eu começo a chorar. Eu falei, pô, eu sou vítima. Eu dei um murro na mente e comecei a chorar, porra, de dor de quem tem vergonha na cara. E aí quem está sendo vítima. Aí ele chora e fala aquilo que está no livro. O que ele fala? Ele fala exatamente aquilo. Olha, eu sei o que é ser vítima. Eu também fui vítima da imprensa. Veja o que eu fiz de coração, fui falar com a família do Celso, dizer que o Celso não roubava, que ele não era ladrão, que ele nunca pegou dinheiro para pôr no bolso, que tudo que a gente arrecadava era para o partido. Tudo que a gente arrecadava. E que eu fui levar o dinheiro para o Zé Dirceu para dar para o partido. Ele mesmo. Ele fala aquilo, que na hora eu até fiquei com pena. Eu o senti vítima. Coitado, né? Eu vou precisar completar a roda, turma. Então, você viu por que eu precisava contar a história? Porque essa reunião tem uma explicação. Perfeito. Por isso que se ele me processar, tem que fazer a cariação. Eu estive lá, ninguém caiu do céu essa conversa. Por que eu fui lá? Porque eles fizeram essa investigação vazar de algo que eu nunca fui. Não, eu entendo perfeitamente. É que a minha preocupação também é fazer a roda girar. Não, eu quero que a roda gire, mas eu não posso deixar essa roda me levar ao vento como eles fizeram. Perfeito. O senhor, com 35 anos de experiência como policial, e sendo filho de um policial muito conhecido, que foi muito tempo chefe da Polícia Federal, o senhor faz revelações no livro e está fazendo no curso dessa entrevista muito preocupantes sobre a instrumentalização da Polícia Federal. Quer dizer, a Polícia Federal agindo fora da lei e agindo com objetivos de atender grupos. Isso acontece? A Polícia Federal tem um setor que é instrumentalizado, ou ela é instrumentalizada como um todo? Como é que o senhor definiria esse retrato? Bem, nós estamos vivendo um Estado policial. O senhor falou Estado policial, inclusive, Estado policial, que é uma expressão evidente, pesada. Que é o pior dos estados, porque você, veja bem, você quando teve o regime militar, quando você teve a ditadura, você não, o grande perigo do Estado policial, deixa eu colocar isso de uma forma muito clara, é você ter um Estado onde o órgão repressor tem o poder de polícia judiciária. Então, ele consegue te violentar
Isso acontece Ele na não precisa Polícia te torturar, não precisa te quebrar a cara. Você chegar no vídeo e falar, apanhei. Isso acontece. Ele forja a prova e te põe na cadeia, você grita e ninguém te escuta. Eu era secretário nacional de Justiça, fui massacrado pela imprensa. Onde eu estou hoje? Eu escrevo um livro e os caras querem prova. Eu era secretário nacional de Justiça, filho de um senador que era da base do governo. Você imagina o infeliz de um coitado do Zé Mané, que é o empresário que não dá recurso para o Estado, quando ele é chamado a colaborar com o partido. Porque a polícia, quando ela é instrumentalizada, o grande risco é esse. Quando você instrumentaliza uma instituição, não importa se é a polícia, ou um CAD da vida, ou o DRCI, ou a minha secretaria, que era o que se pretendia e eu não concordei, você permite que aquela instituição, em sendo instrumentalizada, o seu chefe também a use para os seus interesses. Não, é evidente, mas eu estou perguntando para o senhor se isso está ocorrendo. Isso é uma coisa generalizada na Polícia Federal? Eu respondi isso há pouco. Existem setores? Eu não conheço mecanismos jurídicos que tenham impedido que isso continue. Certo. Alguns procedimentos que são utilizados nas investigações continuam ocorrendo. E são ilegais? São ilegais, são irregulares. Tem órgão fazendo investigação que não pode. Eles pegam, por exemplo, um inquérito, vai lá na área de inteligência da Polícia Federal, faz um inquérito. Esse inquérito vai lá, advogado procurado, está escrito área secreta, área reservada. O advogado não tem acesso. O advogado não tem acesso. Pô, como é que... Onde é que você pode dizer que vive no Estado Democrático de Direito, um partido que se diz de esquerda, um governo que se diz de esquerda, e o cara não tem acesso para saber quando uma investigação? Aí você é investigado, você vai lá, aqui não pode entrar. Fala, mas pô, o que é aqui? Área de inteligência. Então, eu não sou contra a inteligência. A inteligência é a alma do negócio da segurança pública. Mas não no aparelhamento da polícia para fazer contra o cidadão. Você tem que agir contra o bandido. Não a seu bel prazer, a seu interesse político partidário. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Não diga que eu não avisei. Delegado, o senhor diz numa entrevista à Veja, quando a Veja noticiou e antecipou trechos do seu livro, o seguinte: eu vi meu pai, o senador Romeu Tuma, morrer por causa do que fizeram comigo no governo. O senhor podia contar o que foi, como foi? Ele estava muito doente, seu pai, mas esses fatos todos, de alguma maneira, abreviaram a vida dele? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ele sofreu muito exatamente por aquilo que eu te falei quando eu relatei todo o histórico dos fatos. Era uma investigação que já tinha acabado, já tinha 2009, né? Tudo, 2009. E quando ele viu aquilo estampado no jornal, ele falou, isso é para me atingir, porque ele era candidato a senador, à reeleição. Nós tínhamos alguns importantes candidatos em São Paulo, vários partidos disputavam ele como sendo o segundo candidato, inclusive o atual ministro, chefe da Casa Civil, Luiz Mercadante, que era candidato a governador, e quando aquilo foi para o jornal, ele viu claramente, e até pela forma que me convidaram a sair do governo, eu não aceitei. Quando o ministro da Justiça chegou para mim, como secretário nacional de Justiça, falou, ninguém tem coragem de te absolver no governo. Eu falei, mas eu não estou sendo processado. Eu falei, então pede para sair, porque o julgamento é político. Eu falei, nós não vivemos na ditadura, não vivemos na repressão. O julgamento é político, é no Congresso, eu não sou parlamentar. Então, o alvo não sou eu, é meu pai. E quando eu falei isso para ele, ele falou, pô, é para me atingir mesmo, então o que fizeram. E aquilo... E mais um fato que não está no livro, eu, obviamente, me reservo o direito de não revelar aqui, que é algo que ainda estou estudando, se eu vou colocar no segundo tomo ou não, foi um baque para ele, ele se internou naquela noite, ele não estava doente, ele tinha uma idade avançada, ele tinha passado algumas... Mas de saúde, infelizmente, aquilo foi algo assim que eu não gosto nem de lembrar, porque... O senhor não deixou o presidente, na época, Lula, visitá-lo no quarto, não foi? E eu achava que o papai ia levantar para poder conversar de frente com ele. Eles foram tão amigos, tão parceiros. O Lula levou tantas informações para ele, tinha que ver ele de pé. Deitado, nunca. Ainda mais se ele foi responsável por essa infelicidade. Mas, enfim.